Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos falar aqui sobre tape reading, tá? Vocês já sabem que eu sempre estou gravando vídeos, eu sempre estou apresentando coisas novas para vocês, eu sempre estou tentando trazer o mais importante, que é fazer com que vocês se tornem conscientes do que acontece no mercado financeiro e da forma como que os preços são formados. E o tape reading, cara, é a grande sacada do mercado para você poder entender como os preços se formam. Então esse é um mini curso de tape reading. Meu nome é Marel Simões, eu sou trader profissional e minha primeira formação é administração, onde eu fiz em Chicago, onde morei por 7 anos. Fiz também um mestrado em comércio exterior também lá em Chicago. E foi lá na Bolsa de Chicago que eu tive meu primeiro contato com o mercado. E desde então eu venho sempre observando o mercado, mas só me tornei profissional realmente de alguns anos para cá. Então, hoje eu sou CEO da mesa proprietária One Trading Brasil e passo os meus dias aqui me dedicando a operar junto aos nossos traders para conseguirem realmente ganhar dinheiro nesse mercado, né? É um mercado muito difícil, então o tape reading facilita demais a nossa vida e hoje a gente vai comentar um pouquinho aqui sobre o tape reading, como isso pode ajudar você a entender melhor o mercado. O principal objetivo desse mini curso é de nivelamento, tá, pessoal? É importante dizer isso, pois o tape reading ele é muito comentado como uma grande mágica, como uma coisa fantástica. Tem muito material na internet que vai transformar um trader sensacional da noite pro dia. Não é bem assim, tá? O objetivo desse mini curso é de nivelamento. O importante é que você entenda os principais conceitos do tape reading, entenda como que os preços são formados. E o tape reading não se aprende da noite para o dia, se aprende mesmo na prática, diariamente, vendo o mercado acontecer na sua frente. Mas ao final desse mini curso eu pretendo que você entenda o que é o tape reading, conheça os principais termos utilizados pelos meus traders e entenda a lógica e a dinâmica de como os preços são formados. E é claro, você consiga, com essas informações, seguir as nossas salas ao vivo, para acompanhar o raciocínio que estamos desenvolvendo lá. Caso você já seja um trader um pouco mais experiente e já entenda de tape reading, esse mini curso pode não ser nada novo, nada surpreendente, mas com certeza ele deixará sobre uma base firme de conhecimento, que é realmente super necessário para você acompanhar e entender as análises que nós fazemos diariamente nas salas ao vivo e que outros traders fazem também nas suas salas ao vivo, tal. Vale ressaltar que obviamente existem muitos caminhos que levam ao sucesso no trade, né? O tape reading per se é o mesmo em qualquer ativo, porém cada ativo ele tem suas particularidades. É necessário fazer adaptações para que você possa acompanhar a formação de preço de forma eficiente e realmente entender o que está ocorrendo naquele ativo. O tape reading é sem dúvida uma das ferramentas mais importantes para todos os operadores de day trades aqui no Brasil. Se você ainda não domina essa técnica, se prepare para encarar de frente um desafio mesmo de se dedicar a isso, praticar, pois dominar a arte do tape reading leva tempo, mas é muito lucrativo. Vale muito a pena aprender o tape reading, para que você possa não só ler o que está acontecendo no mercado no curtíssimo prazo, como entender, antecipar os movimentos dos grandes players, entender quando eles param de realizar grandes movimentos, entender quando eles iniciam grandes movimentos, tá? Então, muitos detalhes que podem passar despercebidos para quem faz apenas análise gráfica são solucionados aqui no tape reading. Por exemplo, por que alguns suportes falham,
e por que alguns suportes são rompidos? Essa é uma pergunta que a gente consegue responder aqui no Tape Reading, tá bom? Então vamos ao mais importante, que é o nosso curso de Tape Reading. Muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando a gente aqui nesse breve curso, beleza? Vamos lá. O que é que está na agenda de hoje, tá, pessoal? Primeiro, o objetivo é uma introdução aos fundamentos e conhecimentos básicos que são realmente fundamentais para você iniciar qualquer estudo de Tape Reading. O que é Tape Reading? Antes de mais nada, é importante deixar bem claro que eu quero tentar aqui esclarecer o que é o Tape Reading para você e como ele funciona, tá? A ideia principal é essa, e também mostrar alguns exemplos operacionais, alguns vídeos que eu gravei para você poder se beneficiar já a partir desse curso, mesmo ele sendo um mini curso de Tape Reading, tá? Vamos falar sobre o book de ofertas. Vou explicar devagarzinho para que você entenda a organização, a formação e a alteração do book de ofertas, como que isso tudo ocorre, como que isso tudo acontece diante dos seus olhos, tá? Vamos falar do Times and Trades, que é outra peça fundamental do pessoal que faz Tape Reading, do nosso Tape Reading. Quero que vocês entendam também a organização e formação do Times and Trades. Isso é essencial, tá? E existe um método do trader consistente que foi criado por mim há 2 anos atrás, onde a gente interpreta determinados sinais que a bolsa nos dá para que você possa operar de forma consciente e consistente. É muito comum que os traders comecem operando de forma inocente, ou seja, sem saber exatamente o que estão fazendo. Aí, após estudarem, eles começam a se tornar traders que operam de forma consciente. Então é muito importante que você ganhe consciência do que está acontecendo no mercado, do que você está fazendo no mercado, para que somente depois você passe para a consistência operacional, a consistência de resultados positivos e lucrativos, tá? Então eu vou falar para vocês um pouquinho para que vocês entendam a dinâmica entre o book e o Times and Trades e como operar usando o Tape Reading. Beleza? Então esse é o nosso objetivo de hoje. Então, o que é Tape Reading, tá? O Tape Reading é uma técnica operacional, diga-se de passagem, vem até do século passado, foi criado lá nos Estados Unidos, onde os traders observavam o que estava acontecendo na fita, ou seja, quem estava comprando e quem estava vendendo e de que forma aquela pessoa estava comprando e vendendo. E a partir dessas informações, eles tomavam decisões de compra e venda. É uma técnica operacional, Tape Reading, que une informações do book de ofertas mais informações do Times and Trades para identificar padrões do mercado e poder assim determinar possíveis oportunidades de compra e venda de ativos, visando obviamente o lucro. Beleza? Então, isso é o Tape Reading. Então aqui logo de cara apresentando a vocês o famoso book de ofertas, beleza? Essa é uma primeira olhada no book de ofertas, é apenas uma introdução para que vocês vejam o book de ofertas aqui. Eu vou entrar em detalhe nos próximos slides do que é isso daqui, como que é formado, como que acontece tudo. Então essa é só uma introdução para vocês aqui do book de ofertas. Isso aí é um book de ofertas, um livro de ofertas, tá? E agora temos aqui o Times and Trades, tá? Então, mais uma vez, isso aqui é apenas uma introdução para que vocês vejam Times and Trades, para que vocês entendam, vejam o que é, e eu vou explicar em detalhe o que é o Times and Trades. Então, voltando, o Tape Reading é uma técnica operacional que une o book mais o Times para tomar decisões, beleza? Então vamos para frente, começando pelo book de ofertas, tá? Essa definição aqui é a definição clássica do que é o book de ofertas, o que é o livro de ofertas. É onde as
ofertas de compra e venda são expostas, certo? O que isso significa? Significa que são ofertas apenas, intenções de compra e venda, tá? O book é uma intenção de compra e venda. E como que ele é formado? Ele é formado por ordem de chegada, ou seja, quem chega primeiro pega o melhor lugar na fila. E por preço. Então esses dois conceitos são os que formam o book de ofertas. Vamos explicar melhor aqui o que é que eu estou querendo dizer com isso, tá? Então vamos lá ao book de ofertas. Não é por tamanho de lote, tá, pessoal? É por chegada. Então vou explicar devagarzinho para vocês. Aqui o agente é a corretora, a quantidade que ele está usando, a compra, tá? O preço que ele está ofertando. Aqui é o preço de venda, a quantidade e o agente. Desse lado estão todos os compradores, todos os players que estão ofertando compra. E desse outro lado, todos os vendedores e os players que estão ofertando venda, tá? Então, nesse momento, a Concórdia está ofertando a compra de 1000 ações ao preço de 8,12. Porém, o Itaú está ofertando venda de 300 ações a 8,13. É muito importante deixar claro que o preço é sempre diferente, é sempre um lado e o outro, ou seja, os vendedores querem sempre vender mais caro e os compradores querem sempre comprar mais barato, tá? Por isso temos o livro de ofertas dos compradores e dos vendedores. Note que aqui nós temos uma separação por nível de preço. 12, R$ 8,12, R$ 8,11 e 10 e 9. Então estão separados por cores os níveis de preço. A ordenação é por ordem de chegada. Então a Concórdia foi a primeira a chegar aqui nesse preço. Logo depois da Concórdia veio a Ágora, depois a Easy Invest e depois a Guide. Note que o lote da Ágora de 10k, mesmo sendo maior que o da Concórdia, não tem uma preferência por ser um lote maior. É por ordem de chegada. Então se eu chegar agora para colocar uma ordem aqui, ou qualquer player que chegue nesse momento para colocar uma ordem no 8,12, ele vai entrar no final da fila. O mesmo se dá para venda. Qualquer player que queira colocar uma ordem de venda, ele vai para o final da fila. Note que aqui só tem uma oferta de venda no 13, uma no 14, uma no 15, uma no 16, algumas no 17, algumas no 18, apenas uma no 19. E por isso temos essas diferenças de cores, tá? Essa configuração é uma configuração minha. Essas cores são as cores que eu prefiro usar no Profit, cores leves. E aqui também tem mais uma configuração particular minha, que são esses lotes. Os lotes de 5.000 até 10.000, eu pinto eles de verde, que são lotes maiores e que eu quero prestar mais atenção. Já os lotes maiores de 10.000, a partir de 10.000 na verdade, 10.000 para cima, eu pinto de branco. Então se tivéssemos um lote de 15.000 aqui em algum lugar, ele estaria pintado de branco, porque ele é maior de 10. Então eu pinto os lotes acima de 5 de verde, de 5 a 10 e acima de 10 de branco. Isso é apenas para facilitar a minha visão com rapidez, onde nós temos mais lotes e lotes mais pesados, tá? O book de ofertas ele é muitíssimo importante para você identificar o tamanho dos lotes, tá? Isso ajuda a interpretar a intenção dos players, tá bom? Então se você vê a XP, por exemplo, com um lote de 10k desse lado aqui no 8,18, isso pode significar que a partir desse preço 8,18 a XP tem intenção de vender, tá? Isso é uma coisa para você analisar quando o preço chegar no 8,18, tá?
Isso aqui, o book de ofertas também nos ajuda muito a identificar alguns robôs que entram rapidamente, saem rapidamente, principalmente da UBS, no caso da Uzi Minas, que a gente opera diariamente aqui no escritório. Eu vou mostrar para vocês um videozinho daqui a pouco, dá para ver bem isso. O que nós procuramos aqui no book de ofertas? Nós procuramos por comportamentos repetitivos, tá? Nós observamos constantemente quem são os players que estão colocando lote na compra. Então aqui a gente tem a Concórdia, por exemplo, com 1000. Daqui a pouco a gente tem a Concórdia aqui embaixo com 10.000. Do lado de cá eu tenho a Concórdia com 3.000. Então aqui eu tenho mais a Concórdia com 2, 2 e 1. O que esse cara tá fazendo? Tá comprando? Tá vendendo? O que é que ele tá fazendo? Eu começo a tentar interpretar o que cada um dessas corretoras tem intenção de fazer. É muito importante que a gente entenda que, por exemplo, talvez a Ágora esteja agora no 12 fazendo renovação de lote, por exemplo, de 10.000. O que seria uma renovação? Colocando vários lotes de 10.000 aqui no 12. Esse preço, digamos que ele caia, vá para o 5. Quando ele voltar para o 12, nós queremos ver se a Ágora está novamente nessa região. Então, estar muito atento ao que os players estão fazendo em cada nível de preço é sim bastante importante para que você possa acompanhar toda a história de comportamento daquele player, tá bom? E como que as ordens saem do book de ofertas, tá? Elas só saem do book de ofertas de duas formas. Somente duas formas. Elas só podem ser canceladas ou executadas. Lembra que eu falei que isso daqui era a intenção dos players? Então, por exemplo, nesse momento a Ágora está aqui com 10k ofertando oferta de compra a 8,12. Ela pode nesse momento desistir dessa oferta e cancelar essa ordem daqui. Então, se ela cancelar essa ordem, o que nós vamos ver daqui a pouco em vídeo, essa ordem simplesmente desaparece daqui. A outra forma dessa ordem desaparecer é alguém vir e consumir esses lotes que estão aqui. Então ela pode ser executada. E como que isso acontece? Isso acontece quando um player agride a compra ou a venda e consome um determinado lado do book, tá? Eu vou mostrar isso em vídeo já para vocês. Continuando aqui nossa introdução ao book e o times. Então estamos falando agora do times and trades, tá, pessoal? Aqui é o times and trades que a gente mostrou mais cedo e é onde os negócios concluídos são expostos. Lembre-se que o book é apenas ofertas, apenas intenção, e aqui são negócios concluídos, já aconteceram, ou seja, você tem aqui 5,59 e 57 segundos. A Concórdia foi a compradora, a Terra foi a vendedora, a quantidade foi 5.000 ações e o preço foi 8,12, tá? Como é a formação do Times and Trades? É por ordem de tempo, tá? Cada vez que você vê uma nova ordem, ela entra no topo. Essa é uma configuração que você pode colocar no fundo, se você quiser, de baixo para cima, de cima para baixo, depende da plataforma que você utiliza. Mas aqui no Profit, que é a que eu utilizo, ela vem sempre em cima, é a configuração padrão, eu utilizo essa mesmo. E aqui a gente tem um outro detalhe que são as linhas verdes e vermelhas. O que significam as linhas vermelhas? Significa quem tomou a decisão, tá? Lembra que eu falei que o preço eram sempre dois, tipo 8,12, 8,13? Nesse momento, a melhor oferta de compra era 8,12. Então a Terra resolveu vender
em cima da Concórdia 5.000 ações. Essa linha vermelha significa que quem tomou a atitude foi o lado vendedor. De novo, essas cores são configurações particulares minhas, tá? A linha verde, por outro lado, significa que o comprador foi quem tomou a atitude. Então, a UBS resolveu comprar da XP 100 ações ao preço de 8,13. Então, nesse momento aqui, você via que a melhor oferta de venda era da XP a 8,13. E nesse momento aqui, como eu falei, a melhor oferta de compra era da Concórdia, 5.000 lotes. A Concórdia estava ofertando, a Terra veio e tomou esses lotes, tá? Ela foi e vendeu em cima da Concórdia. Existem alguns termos que a gente utiliza, que é bateu e tomou. Tomou normalmente comprou, bateu vendeu, tá? Mas independente do nome, o mais importante é que você entenda quem tomou a decisão, tá? E a partir disso você pode começar a entender que se a XP está tomando a decisão de vender várias vezes no preço 13 e depois ela está vendendo várias vezes no preço 12, isso significa talvez que a XP queira empurrar esse preço para baixo ou tenha a intenção de vender nessa região de preço 11, 12, tá? Porém, não é tão simples assim, porque você já vê a XP desse lado aqui como compradora, a XP tomando da própria XP, né? Então, assim, como é que você vai saber o que é isso, Mariel? Mesma corretora e tal. XP é uma corretora mista, né? Que você tem pessoas físicas operando. Então, muitas vezes você tem um operador e que pode ser eu e outro operador você, e eu quero comprar e você quer vender. A gente tá os dois roteados pela XP, por exemplo, e acaba saindo esse tipo de ordem aqui, tá? Então, os últimos negócios vêm no topo e as linhas vermelhas são definidas que os vendedores tomaram a decisão e as linhas verdes os compradores tomaram a decisão, tá bom? Esse é o principal a principal informação que tem aqui, e é bom falar um pouquinho sobre as ordens, tá? Vamos voltar aqui as ordens, os tipos de ordens, tá? Existem ordens limitadas, que são ordens apregoadas, tá? Ordens limitadas, elas vão para o book de ofertas até serem consumidas, executadas ou canceladas. Lembra que eu falei o book de ofertas, as ordens só podem sair de duas formas, ou são canceladas ou são consumidas. Então, uma ordem limitada é uma ordem que vai para o book de ofertas. Uma ordem a mercado é uma ordem agressiva, tá? As ordens a mercado são ordens que são negociadas de imediato. A palavra-chave aqui é essa, imediato. E vão direto para o Times and Trades sem passar pelo book de ofertas. Como que uma ordem vai direto para o Times and Trades sem passar pelo book de ofertas, né? Vamos lá, uma ordem limitada. Se eu quero, falando primeiro de ordens limitadas, tá, pessoal? Se eu quero comprar, se eu tenho intenção de comprar ações da Petrobras, eu informo ao mercado que a minha intenção, colocando uma ordem no book de ofertas. Ó, pessoal, eu tenho intenção de comprar 100 ações da Petrobras a R$18. Eu estou apregoando essa ordem no book de ofertas. Essa é uma ordem limitada. E uma ordem a mercado é aquela ordem onde um dos lados, seja o comprador ou o vendedor, aceita o preço da outra parte. Ou seja, se o preço da Petro está R$18 para compra e R$18,01 para venda, e eu quero comprar de imediato,
eu tenho que aceitar a melhor oferta de venda, que nesse caso é 18 centavos, R$ 18,01. Eu não poderia comprar a R$ 18, a não ser que eu ofertasse uma ordem e consequentemente ela iria para o book de ofertas no final da fila. Beleza? Então, tentar dar mais um exemplo aqui para vocês. Digamos que a gente queira vender ações da Petrobras, tá? Digamos que, vamos falar assim, a corretora XP quer vender 1.000 ações da Petrobras a R$ 11. E o JP Morgan queria comprar, mas só queria pagar R$ 10. Então nesse momento a gente tem um impasse, porque o JP Morgan quer pagar menos, os compradores querem sempre pagar menos e os vendedores querem sempre vender mais caro. Então é necessário que ou a XP ou o JP Morgan aceitem o preço do outro lado. Então o preço no mercado é sempre 2, tá? Sempre 2. Então na prática, os vendedores e compradores nunca estão de acordo. Eles estão sempre, os compradores querendo pagar menos, os vendedores querendo vender mais caro. Então, é possível que a XP ou o JP Morgan aceitem o preço um do outro, ou ainda que um terceiro player venha de fora e aceite, fale, tá bom XP, eu aceito o seu preço de R$ 11, já que você quer vender a R$ 11, e eu vou comprar as suas ações a R$ 11. Nesse momento estou fazendo uma ordem a mercado, estou sendo executado de imediato, comprando as ações da XP. Eu aceito o preço da XP. Nesse momento a minha negociação ela não vai para o book de ofertas, ela vai direto para o Times and Trades, entendeu? Porque eu vim de fora e aceitei o preço da XP. É bom parar um pouco para explicar aqui como esse conceito de agressão que tanto se fala, ele funciona, tá? Vamos lá, vamos puxar aqui esse exemplo aqui do o book e o Times que a gente estava olhando mais cedo, tá? Aqui você vê que a última negociação, a Terra foi quem tomou a decisão, a gente já sabe, em cima da Concórdia, tá? 5.000 ações no preço de 8,12. Então, antes disso acontecer, esse lote da Concórdia, que agora tem 1.000 ações, ele era a melhor oferta de venda com 6.000 ações. A Terra veio e falou, tá bom Concórdia, eu aceito o seu preço de 8,12, e agrediu a Concórdia e levou direto para cá, para o Times and Trades, essa operação que foi uma ordem a mercado. Então o Itaú era o melhor vendedor a 8,13, mas não foi o Itaú que consumiu a Concórdia, foi um terceiro player, que nesse caso foi a Terra, tá? E na prática é sempre assim que acontece. Você tem o vendedor querendo vender mais caro, o comprador querendo comprar mais barato, e algum lado tem que tomar a decisão, e não é obrigatoriamente quem está aqui no topo, pode ser algum terceiro, como eu acabei de explicar aqui, tá? Isso é muito importante. Então a Terra agrediu a Concórdia, que era a melhor oferta de compra, tá? Melhor oferta de compra. A Terra agrediu na venda a Concórdia e pegou 5.000 ações da Concórdia que estavam aqui, tá bom? Por outro lado, a última compra aqui foi da UBS em cima da XP, 100 ações. Então, antes desse Itaú aqui, se a gente tivesse um vídeo disso aqui, teria um lotezinho da XP ofertando 100 ações ao preço de 8,13. Como que eu sei isso? Está mostrando aqui a última compra foi em cima da XP, que era a melhor oferta de venda a 8,13, 100 ações.
Então, quem tomou a decisão foi a UBS de agredir a XP. Então, linha verde, o agressor, o comprador. Linha vermelha, o agressor, o vendedor. Beleza? Espero que esteja ficando claro aí. Devagarzinho a gente vai entendendo esses conceitos. Então, assim, eu vou trazer para você agora o Times e o Book, tá? Rolando. Um videozinho do Times e do Book rolando. Para vocês darem uma olhada, tá? Beleza. Primeiro eu vou dar uma pausa aqui antes de continuar, tá? Temos aqui o book de ofertas. Estamos falando da Gerdau da Gual, tá? Então, o que tá rolando? A variação dela aqui a gente consegue ver menos 2,5% hoje, a máxima foi 7,68, a mínima 7,57, a VWAP, a quantidade de 3,92 milhões, o último preço, algumas informações aqui. Mas voltando ao book de ofertas, a gente tem aqui o preço atual é 64, melhor oferta de compra, melhor oferta de venda 65, tá? Qual a primeira pessoa do lado da compra? A Plural. Qual a primeira pessoa do lado da venda? A Morgan, tá? Então eu vou dar um play aqui no vídeo para a gente ver o que acontece nos próximos segundos aqui, tá? Botei um vídeo bem devagarzinho para a gente ver o que acontece. Pronto, rolou aqui uma agressão. A Tulet vendeu 100 ações em cima da Plural. Foi lá e bum, em cima da Plural. Aqui a Plural, vocês lembram quanto que tinha? Vamos voltar ao vídeo, ó, 1.700. Agora, a partir do momento que a Tulet agride 100, ele toma uma parte desse lote da Plural, que agora é somente 1.600, porque a Tulet levou 100. Note que a Tulet é um terceiro player que resolveu emitir uma ordem a mercado de venda agredindo a melhor oferta de compra. Ele agrediu o comprador e não necessariamente foi o Morgan que tinha a melhor oferta de venda, tá? Então pode ser o mesmo player que está aqui em cima ou qualquer player do mercado que decida aceitar esse preço nesse momento. Vamos lá, soltar o vídeo mais um pouquinho. Opa, outra. Credi agora agrediu a Plural com mais 100, estava 1.600, virou 1.500. Então começamos a entender como que as ordens saem do book de ofertas para o Times and Trades, tá? Essa é uma das possibilidades que eu falei quando elas são executadas. A outra possibilidade é essa ordem desaparecer se ela for cancelada, tá? Então vamos devagarzinho aqui no nosso vídeo. Morgan pegou mais 100 da Plural. Aí você vê o que está acontecendo aqui, ó. Plural está colocando um lote de 6,7 aqui embaixo, tá? E ela tira. Olha o que acontece. Ela coloca o lote no 64 e tirou. Viram? O que é isso? Isso pode ser um bluff da Plural, querendo aumentar a quantidade de lotes nesse nível de preço, já que ela queira talvez fazer com que o preço suba para o 65. Pode ser um robô da Plural, isso pode ser diversas coisas. Mais importante não é bem a gente entender o porquê dessa atitude, e sim como que podemos nos beneficiar a partir dessa atitude. O porquê é muito difícil explicar, porque a gente não sabe exatamente o que está ocorrendo dentro de cada corretora. Mas olha aí que a Plural está fazendo o que poderíamos considerar como um bluff, botando 6,7 ali. Pronto, beleza. Agora a gente tem um monte de linha verde aqui. E o que aconteceu? A Credi, a Clear tomou 100 da Morgan, depois mais 100, depois mais 100. Vamos voltar ao vídeo aqui, tá? Tem 200 ali do Morgan.
Clear, não sei se vocês viram, a Morgan mudou de 200 para 100, tá? Aí depois veio a Clear e agrediu os 100 que restavam da Morgan. Credit Suisse pegou mais 100 da próxima ordem, depois mais 100, depois era a XP. Olha aqui, tá vendo aqui 800, essas duas da XP. Vamos voltar um pouquinho. Olha aqui a XP com 800, tá vendo? Modal com 1.200, Credit levou modal também, vamos ver. Credit levou modal de 1.200 com 3 ordens, uma de 500, uma de 500, uma de 200. Então o Credit Suisse, ele comprou várias, uma quantidade grande aqui, tá? De várias pessoas diferentes. Então o Credit Suisse emitiu uma ordem, olha que todas foram no mesmo segundo, então essa foi uma ordem única, que é a soma de todas essas ordens aqui, no valor de 65. E que pegou quem? Pegou todo mundo que estava pregoado aqui no 65. Voltando mais uma vez, tá? XP, Clear, 2.000 da Clear, 3.000 da Clear, mais 2.000 da Clear, depois 600 da XP. Vamos ver até onde foi. Então chegou a pegar a Clear aqui 900, não pegou os lotes todos da Clear, então os 3.000 da Clear ainda estão aqui 1.200 e 2.000 logo abaixo. O que essa atuação do Morgan pode significar para a gente? Que ele tem interesse, entendeu? De comprar nesse nível de preço, tá? Outra coisa que vale a pena ressaltar é que eu estou trazendo para vocês o book de ofertas e o Times and Trades da Goal, que é uma ação. Muita gente começa a operar pelo dólar, pelo índice. Eu aconselho fortemente que você comece pelas ações. Muitas corretoras até não tem um preço muito bacana para você operar ações. Isso acaba distanciando as pessoas do operacional de ações. Mas as mesas proprietárias aqui, é o One Trade em Brasil, por exemplo, nós operamos por volume. Ou seja, você pode fazer 10 operações com 100 ações, que é o lote mínimo, para você ir treinando, se acostumando, ganhando um centavo, 2, 3, 4, para você ganhar ou perder uma quantidade mínima, 50, 100 reais no dia, para que você não tenha que, durante a fase de aprendizado, desprender muito capital. Então, durante a fase de aprendizado, inicialmente eu aconselho que você vá para uma conta demo, mas eventualmente você precisa sim operar numa conta real e precisa treinar com um ativo que seja lento, como as ações, para que você possa entender isso daqui. E depois, se você quiser operar lá na frente ativos como dólar ou índice, você leva esses conhecimentos para lá, obviamente adaptando. Não dá para fazer desse mesmo jeito que eu estou fazendo aqui. Então estamos aqui vendo a Plural colocando lote, o Credit vendeu 100 em cima da Plural, tem o JP Morgan com 15.000 ações ali, a Plural coloca lote de um lado, cala, coloca do outro, cala, e a gente está vendo o que aconteceu na Goal aí em tempo real, tá? Aí veio o que aconteceu agora aqui, veio a Capital, consumiu um pedaço do lote da JP Morgan, continua aqui 14 mil, eram 15.500, 15.000. Então veio o Morgan e ele pegou uma parte. Então agora só tem 14 aqui, levou 1.000 ações, 3.900 estão levando. Morgan continua vendendo em cima do JP Morgan, Credit vendendo agora. E é importante a gente ver, por exemplo, se esse JP Morgan vai colocar o novo lote aqui embaixo. Veja que o BTG veio para brincadeira agora aqui com 2.300. Não sei se o BTG vai ser um player que vai segurar. Ele já sumiu. Então também é importante falar sobre isso. Ó. Socopa chegou aqui, BTG chegou com 2.300 e logo depois a ordem do BTG. Agora o BTG com várias ordens no 64, tá? Estamos vendo aqui o BTG, ó, ofertando várias compras, 2.300, 3.500 e tal, no 64, 764.
e alguns segundos depois as ordens somem. Essas ordens foram consumidas? Não, essas ordens foram canceladas. Como que eu sei? Primeiro, que para ser consumido não pode ser no final do book. Tem que ser obrigatoriamente quem está com preferência de ordem de chegada. Segundo, que eu não vejo aqui eles. O BTG não está aqui, então o que aconteceu? O BTG não foi consumido, ele simplesmente cancelou a ordem dele, tá? Com a prática, você vai ver que você vai conseguir enxergar isso de forma bem mais fácil com o passar do tempo. Então a gente continua vendo aí o book de ofertas e o Times and Trades para que vocês entendam a dinâmica de como eles funcionam, tá, pessoal? Todo mundo está vendendo aí, ó. É possível aparecer algum outro comprador desse lado nesse momento? Não, não é possível. Por quê? Porque a melhor oferta é do JP Morgan. Qualquer oferta de venda que for menor de 10.700 em quantidade vai levar a essas ações do JP Morgan. Se for uma venda de 15 mil, vai pegar essas 10 mil, mais o que tiver aqui para baixo, somando 15 mil. Então até dar 10.700, todas as vendas vão ser em cima do JP Morgan. Não tem outra opção, porque o JP chegou primeiro naquele lugar da fila, tá? Estamos vendo aí o JP sendo consumido. Vou deixar mais um pouquinho para que vocês possam ver várias vendas acontecendo. Nesse momento o Times and Trades todo vermelho, tá? Vocês viram mais uma vez o BTG colocando o lote na venda dessa vez, ó, pessoal. Olha o BTG aqui. Ó, viu? Colocou e tirou. Vai colocar um lote grande, 6 mil, e vai tirar. Tirou. Cancelou. Muitas vezes eles fazem isso com a intenção de encher o book, dar um peso maior ao book, fazer parecer que tem mais lotes aqui do que tem na verdade, ou é apenas um robô que o parâmetro dele muda com muita velocidade, não dá para você perceber. Então o BTG continua ali, aí a XP agredindo, todo mundo agredindo, vai acabar aquele lote do JP Morgan. Vamos ver o que vai acontecer. Pronto, pausa. Importante aqui, eu acabei de falar sobre isso. O JP Morgan tinha 7.300 e todo mundo vendendo em cima do JP, tá? Beleza, 200. Olha como tá diminuindo aqui, tá? 5.700. Vamos lá, ponto. Volta mais um tiquinho aqui, ó, 5.700. Eu vou tentar ir quadro a quadro, é duro aqui, né? Que é muito rápido. Mas basicamente o que aconteceu, tá? Rolou 18:52 aqui, ó, 12, meio-dia e 18:52 segundos. Vieram com 2.500, 12 mil, pegaram todos os lotes que tinha do JP Morgan naquele nível de preço, tá? Que tinha só 5 mil, 5.700. A partir do momento que eles agridem mais do que 5.700, eles zeram. E imediatamente o JP Morgan coloca outro lote. A UBS deu uma pancada aqui de 12k. Depois o JP Morgan, o próprio JP Morgan deu uma pancada de 11.700. E de novo ele já está aqui com o lote dele. Então nesse momento a gente está vendo uma renovação de lote em um determinado nível de preço. Então se você está fazendo tape reading e nesse momento o 64 é, por exemplo, um suporte, você pode entender por que esse suporte vai ser mantido enquanto esse JP Morgan estiver ofertando compra. É impossível esse preço descer se esse cara resolver continuar colocando lotes aqui o tempo inteiro. Por mais que a gente tenha uma força vendedora maior que uma força compradora, não tem nem linha verde aqui nesse momento, enquanto o JP Morgan estiver renovando o lote aqui na compra, esse preço não cai. Então temos uma força vendedora, mas temos um grande player renovando um nível de preço, tá? Então assim, é legal que a gente observe isso.
Tem um outro vídeo interessante, que é um vídeo que eu já tinha gravado anteriormente sobre a ordem iceberg, né? Tá faltando o G aqui. Que é quando um player envia uma ordem gigante para a bolsa, mas ele só quer que seja mostrado de pouquinho em pouquinho. Então a gente vai ver aqui o Bradesco estava renovando, esse dia estava com a ordem iceberg no 10,34. Eu era essa ordem de 5.000 aqui no 33. E o que é que estava acontecendo? Estavam consumindo o Bradesco. Nós estamos aqui apenas com o book de ofertas, tá? E toda vez que o Bradesco era consumido, ele entrava automaticamente um novo lote aqui embaixo. Você vê, então está sendo consumido, e pau, e tome-lhe o Bradesco colocando o lote de 25.000. Ele colocou o lote de 25.000 o dia inteiro nesse dia. Então foi um dia que a gente pôde saber que para o preço passar o 34 era muito difícil. Então, em compensação, estava tendo muita compra. Então, para o preço descer era muito difícil. E o Bradesco continuou renovando esse lote de 25.000. Eu nesse dia fiz um trade aqui com 5.000 ações, que dá R$50. Um tique, diga-se de passagem aqui, 1 centavo em ações é lucrativo para nós aqui na One Trade, em virtude de que nós operamos mais uma vez ali, ó. Agora a gente tem o Morgan, ainda vi o Morgan para terminar de ajudar o Bradesco. Uma vez que a gente tem uma vantagem muito grande por operarmos com um grupo grande de traders que nos favorece muito em termos de preço, tá, pessoal? A gente consegue operar de forma muito mais interessante em termos de custo-benefício para os nossos traders. Então, vamos falar um pouquinho mais agora aqui sobre a visualização do Times and Trades, tá? Aqui você tem dois Times and Trades, tá? É um Times and Trades, Times and Trades. Estamos com o índice, tá? O índice aqui. Qual é a diferença, Amarelo, desse Times and Trades para esse Times and Trades, tá? O Times and Trades da esquerda é o Times and Trades simples, o que chamamos de simples, pois ele tem ordem a ordem, tá? Cada negócio executado. O Times and Trades da direita é o que chamamos de agrupado ou agregado, ou ainda de ordem original. Ou seja, a Tulet, às 5h53 e 49 segundos, fez uma compra de 49 contratos, certo? E 5h53 e 59, 5h53 e 59. Ela comprou de quem? Ela comprou 11 da Terra, 3 da Clear, 1 da Nova Futura, 30 da Clear, 4 do Bradesco. E aqui você somando isso daqui, vai dar esses 49. Então, para que serve esse segundo Times and Trades agrupado ou de ordem original? Ele serve para a gente ver o tamanho das ordens. De novo, a gente tem outro exemplo aqui. A Clear fez uma venda de 20 contratos. 11,53 e 50. 11,53 e 50. Tá vendo aqui? A Clear vendeu em cima de quem? 5 da UBS, 7 da XP, 5 da UBS, 3 da Plural. Então essa soma aqui, ó, 5 mais 7 mais 5 mais 3, 20. Então, se a Clear estiver repetindo esse comportamento de 20 em 20 em 20 em 20, a gente começa a identificar que há um padrão comportamental aí e a gente pode se beneficiar desse tipo de comportamento dos big players. Então, o Times and Trades simples é cada negócio que é realizado. E o Times and Trades agrupado é o ordem original ou o agregado, tá? Por que você precisa dos dois? Primeira coisa é agilidade na visão, tá? Quando você tá aqui, ó, o tamanho dos lotes de agressão é muito mais fácil de identificar
padrões no agrupado. Se a gente vê essa ordem da Tullet de 49, para eu somar isso aqui na cabeça demora. Eu vejo que foi a Tullet que fez várias compras. Aí eu bato o olho aqui e vejo rapidinho que foi a Tullet que fez essa agressão. Então é mais fácil identificar padrões de lotes no agrupado aqui. Porém, o simples, o Times and Trade simples é extremamente importante, pois ele mostra quem está sendo agredido e possivelmente segurando o preço, como foi o caso daquele exemplo do Bradesco, tá? Anteriormente que a gente mostrou. Então, como que a gente analisa aqui? A gente analisa o tamanho dos lotes, a gente analisa a repetição nas agressões, tá? Quem está repetindo. A gente procura os robôs, tá? Que estão agredindo de tempos em tempos iguais. A gente procura os bluffs também, porque aí a gente consegue ver finalmente quem está colocando o lote lá, está calando o lote na compra, está executando venda. Então aí eu vejo exatamente o bluff do cara, porque o cara está dizendo que quer comprar só para aumentar o tamanho de lotes no book, mas na verdade ele está querendo vender, e eu vejo ele vendendo aqui no Times and Trades. E temos também que olhar que às vezes o Times and Trades simples, como nessa linha, ele vai ser, quando é de um contrato apenas, ele vai ser a mesma pessoa que vai aparecer aqui e vai aparecer aqui. Ou seja, a Clear comprou apenas um contratinho da Valpires. Então tá aqui essa mesmíssima ordem de um lado e do outro. Então esses dois Times and Trades são idênticos, eles mostram as agressões que aconteceram, porém de forma diferente. Esse de forma simples, negócio a negócio, e esse de forma agrupada ou a ordem original do player. E a gente procura esses padrões para tomarmos decisão. Beleza, vamos embora. Existem mais dois Times and Trades que eu vou trazer para vocês agora, que mostra o saldo, tá? Existe uma outra forma de visualizar o Times and Trades, que você olha o saldo dos compradores, ou seja, os mais comprados em saldo e o seu preço médio, e o saldo dos vendedores, ou seja, os mais vendidos em saldo e também o seu preço médio. O saldo é importante para saber quem está mais propenso a comprar ou vender, tá? E é importante, a gente tem aqui um exemplo, ressaltar que o saldo é diferente da quantidade que ele comprou, tá? Por exemplo, a gente tem aqui o Morgan maior comprado, 458.600 ações, a uma média de preço 8,11. O Bradesco é o segundo maior comprado, a 8,11 também. O JP Morgan 222.200 a 8,12. Por outro lado, os maiores vendidos, a Goldman, a XP e a Agora. E aqui os seus valores e os seus preços médios, tá? Note que aqui está selecionada a aba de saldo, tá bom? Então estamos trabalhando, isso aqui é também um Times and Trades, por quê? Porque ele mostra os negócios já realizados, e nesse momento ele está apenas somando todas as compras menos as vendas e nos dando os saldos do Morgan, Bradesco e de todos os players que estão aqui, tá? Então é muito importante, como eu disse, que o saldo é bem diferente do total que aquela pessoa comprou, tá? Só para você ter uma ideia aqui do que eu estou querendo dizer com isso, tá? Aqui temos a mesmíssima informação, lembra o Morgan, 458 mil, tá? E eu vou trazer aqui para você agora, ó, essa aba é saldo e essa aba é compradores.
tá? E aqui vendedores. Então, quem comprou mais nessa ação nesse dia foi a XP, 3.182.400. E quem vendeu mais também foi a XP, 3.457.100. Pô, Mariel, mas por que o cara compra 3 milhões e vende 3 milhões? Para ter lucro, né? A ideia é que o cara compre e venda as ações durante o dia, ele vai realizando suas operações e fazendo day trade também. Além desses grandes players montarem posições para fazer swing trade, eles também fazem day trade. Por exemplo, o segundo lugar aqui nós temos a UBS, que comprou 2.732.000 ações a um preço médio de 0,7, e a UBS está com preço médio de venda no 0,9. Então, nesse caso, a UBS está ganhando 2 centavos com 2 milhões de ações, ou seja, um ótimo lucro aqui. Nesse day trade. Por outro lado, a XP, que está aqui com 809 e 807, ela pode sim estar perdendo no dia de hoje, mas não necessariamente, porque a gente não sabe se no dia de ontem o que ela fez, na semana passada, há um mês atrás, qual era a posição dela para que ela esteja realizando isso aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar para vocês agora aqui uma calculadora, tá? Espera aí, para a gente fazer essa conta aqui, tá? Vamos ver aqui, ó, tá? Desse saldo da XP, tá vendo aqui? 382, beleza? Então, 3.182.400 menos 3.457.100, enter. Então ela daria vendido menos 274.700. Então veja aqui agora que faz sentido a gente ver que a XP está 274.700 vendido. Normalmente os caras que estão vendidos estão empurrando o book para baixo e os players que estão comprados estão empurrando o book para cima. Então esse total aqui, como eu mostrei na calculadora, nada mais é que essa diferença entre os comprados e vendidos, tá? Então que fique bem claro aí a diferença. Além disso, o Times and Trades tem mais um tipo de visualização que nos ajuda muito a enxergar como foi a atuação daqueles players, tá? Esse outro gráfico se chama-se evolução do tempo, tá? Eu trouxe ele aqui para você dar uma olhadinha. Isso daqui mostra esse cara, tá? Esse roxinho aqui, ó, que é a XP. Ela entrou vendendo forte até 10,5, depois comprou, depois vendeu, comprou, vendeu, comprou, vendeu, comprou, chegando ao final aqueles 200 e poucos mil que a gente acabou de calcular. Por outro lado, você vê o Goldman num comportamento totalmente padronizado, vendendo o dia inteiro. Isso aqui é o que nós procuramos identificar, tá? Outra coisa muito importante são esses dois aqui, ó, o verdinho Bradesco e o Morgan, todos praticamente compraram um pouco no início, ficaram aqui estabilizados e voltaram a comprar bastante a partir de 2 da tarde, ó. Aí você vê como eles compram. Isso daqui também é outro padrão comportamental muito interessante que a gente consegue ver aqui. Esse aqui é a Agora, eu acho. Não, a Agora é essa daqui, ó, o JP Morgan, uma compra muito forte nesse horário aqui. 5 horas aqui, então 4 ou 5 horas, um horário de virada de horário sempre importante. E esse gráfico ele também é um Times and Trades, ou seja, ele também está mostrando tudo que aconteceu já no mercado, porém de outra forma, tá? Então
é só mais um exemplo do quanto é bacana o Times and Trades, do quanto ele pode te ajudar, tá? Finalmente chegamos a o Super Doom, tá? Que não faz bem parte do Times and Trades, mas ele faz muito, ele é muito útil para gente que opera no Profit, e ele é muito útil para mostrar a vocês o que é que está acontecendo de forma rápida, tá? Então ele nos ajuda primeiro na visualização rápida da quantidade de lotes em cada nível de preço. Então, por exemplo, aqui você vê que no 8,14 você tem 35.500 ações ofertadas na compra. Esse lado é o comprador, esse lado é o lado vendedor, tá? Aqui você consegue ver no Super Doom o preço de abertura, que, se eu não me engano é 802, isso aqui é verde, é 802. Você consegue ver a máxima e a mínima. Aqui não dá para ver a mínima, foi mais para baixo, mas dá para você ver bem claramente que a máxima foi no 22. Chega a mostrar aqui o máximo 22, tá? O mínimo foi 793 aqui, ó, caiu, seria logo aqui abaixo. E dá para você ver a quantidade de lotes da venda, né, que são esses aqui, e a quantidade de lotes da compra, tá, que são esses aqui. Como que a gente coloca ordens no Super Doom? Eu vou mostrar a vocês um videozinho rápido que eu gravei agora aqui. Vou mostrar a vocês também a posição da sua ordem no book, tá? Isso é muito interessante, porque quando você coloca uma ordem limitada, você lembra, essa ordem limitada ela vai para o book de ofertas, então ele vai mostrar aqui no Doom. E você pode também operar com estratégias automáticas, que aqui embaixo está sem nenhuma. E o que seriam estratégias automáticas? É quando você emite uma compra e automaticamente ele já escolhe, já coloca o seu stop e o seu objetivo de ganho automaticamente. Estratégias automáticas são muito úteis para quem opera principalmente ativos muito voláteis, que tem muitas negociações, correm muito, tá? Eu particularmente não utilizo, mas é uma opção para quem quiser utilizar. Vale a pena sim estudar um pouco as estratégias, porque você pode se beneficiar de uma agilidade operacional caso você não consiga colocar e tirar as ordens rapidamente e tal. E o stop automático também é uma coisa muito legal que o Doom não tinha alguns anos atrás, e agora já tem, que quando você coloca uma ordem de compra e você clica abaixo do preço, você consegue já colocar uma ordem de stop. Isso é super bacana, tá? Então eu trouxe mais um videozinho aqui, tá, que eu gravei. Estamos na Uzi Minas, o último preço foi 8,20, desculpe. Aí você vê, ela tá com a queda ali, tá? A abertura foi 8 e olha que legal, tá vendo a máxima dela ali, mostra aqui 8,35, tá? A mínima 8,09, você já consegue ver aqui no Super Doom, tá? Bem claro. E você consegue ver a abertura 8,29 que está marcado aqui o verdinho, tá vendo? Então isso aqui é bacana para a gente ficar atento. Nesse momento temos 221 mil no 8,19, somente 11 mil aqui, 40 mil, 19,65 e tal. E aqui você vê a quantidade de lotes que temos de cada nível de preço. Aqui nós temos, por exemplo, 427 mil, que sai da curva. É uma quantidade maior, que pode ser um blefe ou pode significar que aqui sim há uma grande resistência para o preço romper esse 8,35, tá? Então vou mostrar aqui a vocês como coloca uma ordem, né, no Doom. É muito fácil, os compradores estão do lado esquerdo, então se você quiser colocar uma ordem de compra tem que ser do lado esquerdo. Então ali eu tô com 1000 ações, tá vendo, na boleta ali embaixo. Vou tirar o mouse de cima, ver se melhora. Eu coloquei 100 agora, tá? E vou colocar uma ordem de compra. Veja que tem 19.800. Quando eu coloco, vai para 19.900, ou seja, aumentou em 100 a quantidade. E o 19.800 que mostra aqui é a quantidade de ações que tem na minha frente no book. Como essa ordem é uma ordem limitada, ela foi para o book de ofertas,
ela simplesmente foi para o final do book de ofertas, já que eu acabei de colocar ela, eu sou o último da fila. Então na minha frente tem 19.800 ações, como tinha antes de eu colocar a ordem. Olha lá, antes de eu colocar a ordem, 19.800. Perfeito? Isso obviamente é uma ordem de compra do lado esquerdo ao preço de 8,16, certo? Do lado direito você tem os vendedores. Então, para colocar uma ordem de venda é exatamente o mesmo processo aí. Você precisa apenas clicar. Dá para você arrastar as ordens, como eu arrastei aí. Peguei a ordem, arrastei. Note também que tem um xizinho ali, você clica e cancela. Ou seja, eu alterei aquelas ordens, tá? De um lado para o outro. Aqui eu alterei também, alterei novamente. E veja como vai aumentando os números aqui, tá? Tinha 11.200, aumenta para 11.300 porque eu coloquei mais 100. Outra coisa bacana que dá para fazer é aumentar a quantidade ali direto, tá? 100 ações, vou botar 200, ou seja, eu boto mais uma ordem de 100 ações, né? Fico com um total de 200. E no book de ofertas você conseguiria ver isso acontecendo. Então o Super Doom ele nos auxilia no tape reading para ver a quantidade de lotes que tem no book de ofertas, tá? Então a quantidade de lotes, a soma da quantidade de lotes é importante e me ajuda muito nas minhas análises, tá bom, pessoal? Finalmente chegamos aqui ao que eu chamo de uma tela completa, tá? Essa é uma tela completa de operações de um trader da One Trade Brasil, que segue o método do trader consistente. Normalmente nós temos o que? O book de ofertas, perfeito, que nós já conversamos. O Times em Trades simples, beleza. O Times em Trades agrupado, onde mostra exatamente, por exemplo, aqui, ó, 1.200 da plural mais 500 dá 1.700. Essas duas ordens da plural aqui são, na verdade, uma única ordem de 1.700. Logo depois você tem 3.000 da XP e aqui você vê 1.700 mais 600 mais 700, 3K, a ordem da XP. Beleza? Isso ajuda muito a gente ver rapidamente, como eu te falei alguns slides passados. De novo, outro Times and Trades aqui, ó, os maiores comprados. Quem é o maior comprado? É o Morgan, com 458 mil. Tá até pequenininha essa foto, mas acho que dá para vocês verem. Em segundo lugar, o Bradesco. Em terceiro, JP Morgan. Então, a partir disso aqui, eu começo a ver quem está querendo comprar, quem está repetindo o lote de compra, quem está agredindo compra, quem está do lado esquerdo das linhas verdes. Ou seja, a XP está comprando muito aqui. Vamos ver se a XP está do lado do comprador. Não está, ela está do lado do vendedor. Então talvez a XP, que aqui vendeu 0,7, tenha interesse de comprar nesse nível de preço. Porque é muito difícil, mais uma vez, esclarecer os porquês que esses caras fazem isso, que os grandes players fazem isso. É praticamente impossível. E eu aconselho você a desvincular dos porquês e se concentrar no como isso pode me ajudar a ganhar dinheiro, como esse comportamento pode me beneficiar, tá? E aqui nós temos um gráfico da ação, 2 minutos é normalmente o tempo que eu utilizo, e um gráfico do mini índice, tá? Também apenas suportes e resistências traçados aqui. Tem aqui embaixo algumas abas com alguns indicadores que eu normalmente não uso. Eu até falo um pouquinho mais de análise gráfica na nossa outra aula, no mini curso de análise gráfica, onde eu explico um pouquinho sobre como funciona essa análise gráfica, principalmente aqui na One Trade Brasil. Então essa é uma tela que dá para você operar. Você não precisa de ter 3 monitores aqui como eu tenho, 2 monitores, aquela estação com 10 monitores. Não, você precisa, na verdade, saber quem está ofertando compra, saber quem está agredindo compra,
saber o tamanho das ordens rapidamente, saber quem são os maiores comprados, saber quem são os maiores vendidos, para você começar a determinar quem está comprando o que e aonde. Isso é o fundamental. Saber quais são as zonas de suporte e resistência, saber quais são as zonas de suporte e resistência da ação e do índice, para que você possa tomar decisões unindo o tape reading à análise gráfica. É muito importante ressaltar que, apesar de eu fazer tape reading como análise principal das minhas operações, eu não descarto a análise gráfica. A análise gráfica é importantíssimo. Então eu não sou inimigo dos grafistas, muito pelo contrário, eu utilizo o gráfico todo santo dia nas minhas operações e eu sempre olho o gráfico antes de executar as minhas operações. Então, apesar do tape reading ser o principal indicador e drive das minhas operações, eu sempre estou de olho. Por exemplo, se eu sei que aqui é um suporte, uma resistência forte, tá no 8,21, por exemplo, e eu estou vendo as agressões fortes ainda no 8,21 e eu estou achando que é compra, eu sou um pouco mais cauteloso para aguardar para ver se realmente essas compras vão se manter aqui nesse 8,21 ou se não vai aparecer um grande vendedor, ou ainda se eu não estou lendo o mercado errado e achando que é compra, quando na verdade está sendo o final de um movimento de compra, como poderia ser nesse caso aqui, tá? Então é importantíssimo unir o tape reading à análise gráfica. Então, galera, eu espero ter conseguido esclarecer um pouco mais para você o funcionamento do book de ofertas, como que as ordens entram, como que as ordens saem, funcionamento do Times and Trades. Eu tinha um outro curso com 4, 5 aulas separadas desse material. Eu resolvi consolidar tudo em uma única aula. Eu sei que ficou um tempo um pouco mais longo aí, mas está bem mais organizado, com exemplos atuais, com vídeos atuais, onde vocês conseguem ver aí bem melhor o que está rolando, tá? Aqui na One Trading Brasil, nós somos uma comunidade de traders em formato de mesa proprietária, ou seja, trabalhamos realmente nos unindo para formar um grupo grande que consiga ganhar dinheiro no mercado e conseguindo os melhores custos possíveis, uma vez que a gente tem um volume grande de negociações, tá? Para quem quiser o canal do YouTube Marel Simões, vai lá, confere o canal, tem diversos vídeos meus, inclusive com essa tela que eu acabei de mostrar a vocês, operando ao vivo, que eu sempre opero ao vivo. Facebook da One Trading Brasil, vale a pena você conferir também. Temos uma comunidade lá, se você quiser participar, pede para participar da comunidade. O Instagram, também no Instagram, na verdade hoje o Instagram é o que eu mais utilizo. Vocês podem me seguir no Instagram, é bem legal o Instagram. Compartilho sempre alguns trades que eu estou fazendo durante o dia. Quem quiser mandar um e-mail para a gente, manda para o e-mail para o contato @onetradingbrasil.com.br e o nosso site, claro, onetradingbrasil.com.br, tá? Importantíssimo ressaltar mais uma vez que o tape reading não é a única técnica que eu utilizo. Eu ensino todos os meus alunos o método do trader consistente, que é um método que une o tape reading mais a análise gráfica. Então, diariamente eu vou mostrando e direcionando a eles novos operacionais. A gente vai exercitando os operacionais que ele tem mais dificuldade, para que eles possam acumular os conhecimentos necessários para no final do curso conseguir desenvolver um plano de trade que seja de acordo com a personalidade daquele trader, de acordo com o bolso de cada trader. Cada trader tem que ter um plano de trade particular. Seu plano de trade tem que ser individual e de acordo com a sua história no trade. Entendeu? Não adianta você pegar o plano, setup de João, Maria e José do Facebook, que estão matando a pau lá, ganhando 1.000, 2.000, 3.000, postando boletada todo dia de gain, e tentar aplicar ele no seu plano de trade sem ter a mesma experiência do cara. É a mesma coisa que você achar que você vai sentar
num carro de Fórmula 1 de um piloto top e vai dar a volta na pista na mesma velocidade que ele. Você não vai, o cara tem uma experiência gigante na sua frente, então nem sempre o carro dele é o carro para você, nem sempre o setup dele é setup para você. Então o seu plano de trade tem que ser o seu plano de trade, de acordo com o seu tamanho, o tamanho do seu capital, de acordo com a sua personalidade e, claro, com planejamento para que você possa permanecer vivo no mercado o mais tempo possível. Não adianta a gente querer ganhar R$ 1.000 por dia se a gente hoje não consegue ganhar R$ 100 por dia. Então, pé no chão, vamos trabalhar com metas pequenas, esquecer um pouquinho essa Hollywood de traders milionários que a gente vê por aí e trabalhar no nosso trade, porque não importa muito que o cara tá ganhando 10 mil, 50 mil, R$ 1.000 por dia, se eu não consigo ganhar 100, entendeu? Então você tem que conseguir ganhar 100. Primeiro, coloque uma meta baixa para você, trabalhe devagar, foque no que você precisa melhorar, foque em montar um plano de trade que seja para você, que se adapte ao seu capital, que permita que você fique vivo no mercado. A One Trade Brasil, por exemplo, tem uma coisa fantástica que é o gerenciamento de risco. Nós temos uma trava, por exemplo. Você entra para a empresa e fala assim: não, Mariel, minha perda máxima que eu quero ter é de R$ 100 por dia. Eu coloco uma trava aqui para você e ao atingir essa perda você é travado automaticamente, ou seja, você não pode mais operar naquele dia. Isso faz com que você não perca mais do que é a sua expectativa máxima. O trader envolve muito psicológico, envolve muito emocional. Leva-se anos para se tornar um trader frio e calculista e não se deixar abalar quando o trade está indo contra, e sim acreditar na sua visão. Leva beber uma aguinha aqui. Muito tempo para o trader aprender a estopar, aprender a aceitar as perdas, não como derrotas, mas como parte do seu dia a dia no trade. Então a gente tem que operar dessa forma, estopando, tem que operar aceitando as perdas e tem que operar de acordo com o nosso tamanho, nosso plano de trade. Beleza, galera? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Esse foi o nosso mini curso de Tape Reading. Qualquer dúvida que você tenha, por favor, deixa aí um comentário. Eu respondo todo mundo no Facebook ou no YouTube, no Facebook também, né? Onde vocês mandarem perguntas aí, eu estou respondendo. Participe das nossas salas ao vivo também. E se você ainda não conhece a One Trade Brasil, venha para a One Trade Brasil. Aqui você tem o suporte educacional, suporte administrativo e realmente tudo feito de uma forma como eu gostaria que fosse, entende? Como eu, trader, gostaria que fosse. Foi assim que foi criada essa empresa. Então pode ter certeza que aqui todos os nossos traders são muito bem tratados. Beleza, galera? Um forte abraço e até a próxima.